Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal Ávila Notícias. Estamos chegando com as principais notícias de Guarantã e da região norte do estado de Mato Grosso. Vamos aos assuntos que são manchetes na edição de hoje. Clima de tensão continua em São Félix do Xingu, no Pará, no processo de desintrusão da terra indígena. Benito Signo, em Guarantã do Norte, é homenageado pela Câmara com título de cidadão guarantanhense. Fios de internet solto em uma rua em Guarantã do Norte e oferecem risco à população. Representantes do grupo Donadel falam sobre a campanha de Outubro Rosa. São estas e outras notícias dentro de instantes no seu jornal que está começando. São 12 horas e 4 minutos ao vivo. O nosso jornal começa agora trazendo sempre as principais notícias. Gente, esta semana eu falei muito aqui eu gosto muito de falar nesse assunto aqui, de reconhecimento, de consideração, de gratidão. Eu sempre tenho falado muito sobre esses temas e hoje eu vou abrir um espaço e quero falar muito também sobre isso. Quem é da época da antiga rádio Enauã sabe do que eu estou falando. Nós tivemos por aqui, gente, eu recordo disso com muita saudade mesmo, a época do rádio, a época sensacional, a época em que o rádio era feito diferente. O cara, para ser um radialista, ele era artista na época. Não só o locutor, mas o sonoplasta, o técnico de som, assim a gente falava. Os caras eram artistas. Era difícil trabalhar em rádio. Os caras trabalhavam com vinil. Eu trabalhei com isso, com vinil. Tanto é que na minha época de faculdade, eu já fui fazer curso de comunicação social bem depois. Quando chegou uma professora que deu aula para nós sobre rádio, ela trouxe todas as imagens, né, para serem trabalhadas e mostrar como que era. Eu recordo que tem um companheiro que fazia a faculdade conosco. Ele agora recentemente era presidente da Câmara lá na cidade de Matupá, Marcos Cassati, cara sensacional. E aí ele falou assim, em tom de gozação, falou: professora, nós temos um cara aqui, que é o dinossauro do rádio, ele trabalhou com isso, ele pode ajudar. E ele tá falando de mim, eu trabalhei com tudo isso aí. Mas o que eu estou querendo dizer hoje, gente, é de um cara que, no meu ponto de vista, na minha opinião, e eu tenho certeza disso, foi o maior comunicador de rádio que eu já vi trabalhando e eu tive a honra de trabalhar com ele. O nome dele é J. Galdino. Trabalhou aqui na rádio Enauã na época e fez grandes amizades em Guarantã, foi admirado por todos e ele estava sumindo por aí. Essa semana eu falei com ele. Eu vi uma postagem que ele fez aí sobre o meu trabalho, sobre a minha pessoa, no Facebook. Eu entrei em contato com ele e eu vou falar desse cara daqui a pouquinho. Para quem conheceu ele, e foi muita gente que conheceu na época, ele foi famoso aqui em Guarantã. E eu tenho certeza que deixou um legado no rádio aqui sensacional. E daqui a pouquinho eu vou falar dele e vocês vão entender exatamente quem era J. Galdino e o que nós estamos falando dele. Gente, eu falei agora há pouco aí deste grande comunicador J. Galdino e eu quero aqui agradecer as considerações, o vídeo que ele postou falando de minha pessoa. E quando eu disse aqui que eu iria falar dele, eu estou exatamente no lugar aqui, J. Galdino, esse estúdio nosso é onde era o transmissor da rádio Enauã na época, hoje é Rádio Jovem Pan. E aqui nessa parte nós temos então a TV GA, TV Jovem Pan. E aí, o J. Galdino chegou na época, aqui no início da rádio Enauã, e eu trabalhava no estúdio, eu via todo dia passar aquele negrão, e ele passava sempre bem vestido, passava para cá. Aí um dia ele me chamou para conversar, se apresentou, falou: eu sou o novo diretor de esportes da emissora, vou assumir a semana que vem e eu estou te ouvindo todos os dias, vem aqui no transmissor para te ouvir. Aí ele me fez a seguinte pergunta, gente. Você deve lembrar disso, viu, Galdino? Ele me fez a seguinte pergunta: primeiro eu quero saber aonde você quer chegar. Ele me fez essa pergunta, eu não conhecia o cara, eu via ele aqui todos os dias, mas não sabia quem era. Eu estava iniciando no rádio. Aí ele me fez essa pergunta: onde você quer chegar? E eu disse para ele, com a maior humildade do mundo, eu falei, eu ainda quero ser um bom repórter de campo e até um narrador de futebol. Aí J. Galdino, com aquela voz dele bem empossada e um grave bonito, vocês vão ver ele falando agora, ele me disse assim: vai firme. Desse jeito ele falou: vai firme, você tem futuro, você tem talento e eu estou te ouvindo todos os dias no rádio e você tem pique. E aí eu segui, passou um tempo, ele falou: e a partir de amanhã eu divido a bancada do estúdio contigo.
Aí eu cheguei tremendo na base, o cara veio de fora, vai dividir comigo a bancada, mas ele foi um grande parceiro. E aí, pouco tempo, eu trabalhando, fui ser o repórter de pista, transmitimos muito futebol na região, e um dia o J. Galdino pediu para mim fazer uma transmissão para ele, futebol, que ele não ia poder. E aí eu falei, é a minha oportunidade. No intervalo do jogo, J. Galdino subiu na cabine, e aí eu falei, ai, fiz merda. Aí o J. Galdino me disse, eu me lembro até hoje, cara, ele pediu um microfone e ele usou essas palavras, não me contive, Gilmar Ávila, e vir aqui te dar os parabéns e confirmar que a partir de domingo que vem nós estaremos transmitindo 2 partidas, você vai transmitir uma e eu vou transmitir a outra. Nessa época estava começando também o jovem repórter Leandro Passaia. E aí eu segui à frente e ontem eu tive a felicidade de ver o J. Galdino fazer essa postagem no Facebook. Acompanhe. Opa, olá meu parceiro, colega de profissão e amigo, jornalista Gilmar Ávila. Através de você, meu nobre, abraço a todos os seus telespectadores, ouvintes e amigos da simpática cidade de Guarantã do Norte, Mato Grosso. Então, Ávila, para mim, sempre será um prazer falar de pessoas assim como você. Dedicado, persistente, ousado, determinado, perseverante e focado nos seus objetivos como principais metas a serem alcançados com seriedade, credibilidade e profissionalismo. Da época em que eu estive aí na emissora de rádio como diretor de esportes, guardo ótimas lembranças e saudades dos amigos que deixei. Fui assessor de imprensa da gestão do ex-prefeito José Humberto Macedo, meu grande amigo, fui coordenador de campanha do Lutero Siqueira, enfim, também meu grande amigo. Mas eu quero mesmo falar do cidadão Gilmar Ávila e do jornalista que você se transformou. Acompanho o seu trabalho sempre, as importantes reportagens não só a nível local como em rede nacional, colocando em evidência a cidade de Guarantã do Norte no cenário jornalístico, com informações precisas, fatos reais, noticiário de alta relevância. Eu me lembro quando nos conhecemos, você era apenas um comunicador amador, mas com muita disposição e coragem de estudar, se formar no ramo jornalístico. E através da sua força de vontade e acreditando nos seus sonhos, se tornaram realidade. Gilmar Ávila hoje é um dos orgulhos da população de Guarantã do Norte. Simplicidade e humildade. Continue assim, é o melhor caminho do sucesso profissional. Parabéns, sucesso, abraço a todos. Grande abraço, viu, J. Galdino? Ele fez história aqui no município de Guarantã do Norte na comunicação. Eu falei isso um dia para o Haroldo Souza, mesmo a gente tendo formação, mas não foi tão grande o ensinamento que eu obtive, tanto com o Haroldo Souza como o J. Galdino. Haroldo Souza na notícia, J. Galdino no esporte e na comunicação. Um abraço a vocês, obrigado aí sempre pela consideração.